Quem é este homem? É a pergunta do Evangelho de hoje. E a pergunta também que nós fazemos para nós mesmos. Quem é este homem de quem nós ouvimos falar, de quem a gente vê na televisão, tanta imagem bonita, a gente acessa nas redes sociais, tanta mensagem linda. Quem será esse homem? O seu nome é Jesus. Quem é esse homem? Jesus. Quem é Jesus? É a pergunta que o Herodes, o tetrarca, um homem cheio de poder, faz. Ele era um homem muito inteligente, o Herodes, e incomodava a figura de Jesus, porque ele fazia coisa que ninguém fazia. E o que mais incomodava o Herodes é que Jesus, com tudo aquilo que ele era, com tudo aquilo que ele fazia, ele vivia lá no meio do povo. Por que esse homem não montou um grande escritório? Por que esse homem não ganhou tanto dinheiro? Por que esse homem não se candidatou a nada? Quem é esse homem? É Jesus. Pois é Jesus. Jesus continua incomodando a gente, né? Incomoda muita gente. Incomoda sobretudo aqueles que colocam toda a sua esperança, todo o sentido da sua vida naquilo que possui, ou naquilo que representa, ou no cargo que tem. Porque tudo isso, a primeira leitura de hoje é muito bonita. Ela diz assim: vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. O que é a vaidade? É um encher-se de si mesmo, né? Uma pessoa vaidosa é aquela pessoa que se acha mais que os outros, mais bonita, mais poderosa, mais rica. E ai de quem falar o contrário, né? Pois é, vaidade. Nós iniciamos hoje a leitura de um livro chamado Eclesiastes, do Antigo Testamento da Bíblia. Esse é um livro sapiencial. O que é um livro sapiencial? Ele foi escrito a partir da sabedoria popular. A sabedoria não é uma ciência, a sabedoria é uma arte. O sábio não é aquele que tem muitos diplomas, mas é aquele que vive bem, aquele que aprendeu a arte de viver. E na Bíblia há alguns livros chamados sapienciais. O Eclesiastes é um deles, assim como o livro da sabedoria, do Eclesiástico. E a leitura de hoje, ela parece até um tanto assim pessimista. Alguém que diz assim: olha, o que adianta eu trabalhar o dia inteiro? O que eu ganho com isso? Uma geração passa, outra vem e a vida continua a mesma coisa. Todos os rios correm para o mar e o mar nunca se transborda. É a pergunta da vida. Qual o sentido do meu viver? Essa rotina doida que eu vivo todo dia, levanta, se arruma, vai trabalhar, volta para casa e dorme. A vida parece uma rotina enfadonha, cansativa, sem sentido. Onde está o sentido do viver? O livro do Eclesiastes então busca responder essa pergunta. Sabe por quê? Ele foi escrito para um povo que estava escravo. Ele foi escrito para um povo que não era dono da sua história. Um povo que estava simplesmente sem perspectiva de viver. Então a sabedoria diz: olha, mesmo estando nessa situação que você está, existe uma razão para viver. E aí o Salmo responsorial hoje responde para nós assim: ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Onde está a razão do nosso viver? Em Deus, não é?
A razão do nosso viver está em Deus, porque Deus é eterno. O nosso Deus nunca vai se acabar, Ele é eterno. Ele foi ontem, é hoje e vai ser amanhã. Foi assim que Ele se apresentou para o Moisés, quando Moisés perguntou: tá bom, Senhor, eu vou chegar lá no Egito, vou falar que o Senhor me mandou lá, e eles vão perguntar: que Deus mandou você aqui? O que eu vou responder? E Deus falou para ele assim: eu sou aquele que sou. Deus não passa nunca, nunca passará, não é? Então, a eternidade de Deus dá sentido à nossa vida, porque a nossa vida é passageira, não é não? É tudo passageiro, né? O dinheiro que a gente ganha, a gente gasta. A roupa que a gente compra, gasta também. O sapato que a gente calça, também gasta. Até o nosso corpo gasta, né? Não é assim? A gente é bonito quando tem uns 15, 16, 20 anos, né? Depois vai ficando assim meio enrugadinho, né? meio... É assim, é a vida. É a vida. E ninguém vai passar sem isso não, sabe? Ninguém. Não adianta botar botox para cá e botox para lá, que chega uma hora que não bota mais nada, não é verdade? A razão da nossa vida está em Deus. É isso que o livro do Eclesiástico vai nos dizer. Deus é a nossa esperança. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Quem coloca a sua segurança em Deus vai muito mais longe, com certeza. Muito além de Aparecida do Norte. Muito além. Chega no céu. Viu? Aparecida é só um pedacinho do céu, né? Aqui é só um pedacinho, porque o céu é muito maior do que tudo isso aqui. Então, a primeira leitura hoje quer nos encher de esperança. Amanhã a gente vai continuar lendo também o Eclesiástico, mas por hoje basta isso. O que esse livro quer nos dizer? Quer nos encher de esperança. Por mais enfadonha, por mais cansativa que seja a rotina do nosso viver, ela tem sentido em Deus. E o Evangelho, então, a pergunta do Herodes: quem é Jesus? Quem é Jesus? Hoje nós estamos celebrando a memória de um santo muito popular, São Vicente de Paulo. Quase todo mundo conhece a história dele, mas não custa repetir um pouquinho. Ele ficou padre aos 19 anos, olha só. Ele foi um homem apaixonado pelos pobres. E foi um homem apaixonado pela igreja. Por isso, ele começou uma congregação religiosa masculina dos padres da missão, chamados lazaristas. E também uma congregação feminina das Filhas da Caridade. Filhas da Caridade, que nasceram para assistir os pobres. E eu hoje vou pedir a ajuda de São Vicente para a gente fazer uma reflexão a respeito do pobre. Eu trouxe aqui um livro que nós padres usamos para rezar, chama-se Liturgia das Horas. E nesse livro hoje tem um texto de São Vicente de Paulo. Ele diz assim: deve-se preferir o serviço dos pobres acima de tudo. É o título do texto. E ele diz: olha, não temos de avaliar os pobres por suas roupas e nem aspecto, nem pelos dotes de espírito que pareçam ter. Com frequência, são ignorantes e curtos de inteligência. Mas, muito pelo contrário, se considerardes os pobres à luz da fé, então percebereis que estão no lugar do Filho de Deus, que escolheu ser pobre. De fato, em seu sofrimento, embora quase perdesse a aparência humana, o que é loucura para os gentios e escândalo para os judeus, ele apresentou-se como o evangelizador dos pobres. Jesus disse assim: enviou-me para evangelizar os pobres. Devemos, portanto, ter os mesmos sentimentos de Cristo
e imitar aquilo que ele fez, ter cuidado pelos indigentes, consolá-los, auxiliá-los e dar-lhes valor. Com efeito, Cristo quis nascer pobre, escolheu pobres para seus discípulos, fez-se servo dos pobres e de tal forma quis participar da condição deles, que declarou ser feito ou dito a eles mesmos tudo quanto de bom ou de mal se fizesse ou dissesse dos pobres. Deus ama os pobres, também ama aqueles que os amam. Quando alguém tem um amigo, inclui na mesma estima aqueles que demonstram amizade ou prestam obséquio ao amigo. Por isso, esperamos que, graças aos pobres, sejamos amados por Deus. Visitando-os, pois, esforcemo-nos por entender os pobres e os indigentes e, compadecendo-nos deles, cheguemos ao ponto de poder dizer com o apóstolo: fiz-me tudo para todos. Por esse motivo, se é nossa intenção termos o coração sensível às necessidades e misérias do próximo, supliquemos a Deus que derrame sobre nós o sentimento de misericórdia e de compaixão, cumulando com ele nossos corações e guardando-os repletos. Depois São Vicente vai dizer assim: olha, se você estiver para fazer uma oração e lembrar-se de que tem que dar o remédio para alguém, deixe a sua oração e vai dar o remédio para esse alguém. E faça esse seu gesto de caridade como uma oração. Interessante que muita gente, às vezes, chega no confessionário e diz assim: padre, o meu pecado é não ir à missa. Mas por que você não vai à missa? Ah, porque eu estou cuidando da minha mãe, do meu pai, da minha tia, de alguém que está doente. Eu não posso. É pecado? São Vicente diz que não. Ele diz que a sua Eucaristia é cuidar daquela pessoa que naquele momento está pobre. Naquele momento não tem saúde. Naquele momento precisa do seu auxílio. Isso é Eucaristia. É caridade. É gesto de amor. São Vicente de Paula, ele nos inspira a realizar o que hoje nós chamamos de justiça social. O que é essa justiça social? Dar condições de dignidade para as pessoas. É nada mais, nada menos do que isso. Acudir àqueles que de fato estão famintos, sedentos, sem casa, sem remédio, mas também criar condições para que essas pessoas possam ter dignidade de trabalho, de moradia, de saúde. Nós estamos aí às vésperas de uma eleição importante. Toda eleição é importante, mas essa é mais importante ainda porque o nosso Brasil está carente de autoestima, né? O nosso povo precisa acreditar em si mesmo. Nós estamos meio que jururus, desacreditando em nós mesmos. É hora agora da gente, vamos nos encher de coragem e vamos escolher as pessoas que a gente julga na nossa consciência cristã ser as mais dignas, as mais competentes, as mais honestas, para exercer esses cargos. Mas padre, se eu errar? Só erra quem caminha. Quem fica parado nunca vai errar, não é verdade? É melhor errar fazendo do que não fazer. Porque se a gente não fizer, alguém vai fazer no nosso lugar. Eleição é assim.
Se eu não for dar a minha contribuição no voto, alguém vai votar por mim. E pode ser que não seja a pessoa que eu julgue necessária e competente para ocupar aquele lugar. Portanto, meu irmão, minha irmã, você que está em casa rezando conosco nesse momento, a igreja sempre nos incentiva e nos envia para o exercício da cidadania. O que é isso? É o nosso compromisso de cristão com a sociedade, nada mais, nada menos do que isso. No meu compromisso de cristão, na minha consciência cristã, não é o outro que vai dizer em quem eu vou votar, sou eu que vou escolher o meu candidato. Porque o voto é muito pessoal, é uma escolha pessoal. A partir dos princípios que eu acredito, dos valores que eu vivo, eu vou escolher as pessoas. E aí podemos fazer isso que São Vicente hoje nos chama a fazer: assistir os mais necessitados. Que nessa eleição o nosso coração e o nosso pensamento esteja voltado para aqueles mais precisados. Pode ser até que você seja uma dessas pessoas, mas sempre há alguém mais necessitado que nós. É sempre assim. E São Vicente hoje então nos impele a voltar o nosso coração para essas pessoas. Que Nossa Senhora Aparecida, a mãe do povo brasileiro, nos ajude nesse tempo em que estamos vivendo e principalmente nesses dias que antecedem as eleições.